Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasiligeeks. E hoje nós vamos mostrar para vocês o Samsung Galaxy Grand Neo, que é uma derivação do Galaxy Grand Duos. É um aparelho bastante interessante, com recursos muito bons, tela de 5 polegadas, com resolução de 800 por 480 pixels, suporte a dual chip e, o mais importante, ele vem com TV digital do padrão OneSeg brasileiro. Ele possui um processador quad-core de 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. A gente pode ver que ele está rodando a interface TouchWiz da Samsung, até aí nenhuma novidade. Olhando aqui o aparelho, nós podemos ver na parte superior o alto-falante para chamadas e a câmera frontal no padrão VGA. Aqui desse lado estão os sensores de luminosidade e presença. Na parte de baixo, nós temos aqui os botões capacitivos de menu e de voltar e o botão físico de home. Na lateral esquerda nós temos o botão de volume e na lateral direita o botão liga-desliga. Notem para o detalhe de que a lateral dele tem um acabamento prateado. Aqui na parte inferior nós temos o conector micro USB, utilizado para carregamento do aparelho e conexão de dados, e o microfone. Na parte superior nós temos o conector P2 para fone de ouvido e aqui a antena da TV digital, conforme a gente pode ver. Na parte traseira nós temos a câmera de 5 megapixels com foco automático e que filma em até 720p. Aqui nós temos o flash de LED e aqui o alto-falante traseiro. A tampa dele é em plástico, não tem o aspecto brilhante, mas conforme a gente pode ver aqui, ele acumula marcas de dedos com certa facilidade. Aqui dando uma olhada na parte traseira do Grand Neo Duos sem a tampa, nós podemos ver o slot do microSIM 1 e do microSIM 2. Lembrando que ele utiliza chips no formato microSIM. E aqui a bateria de 2100 mAh. Como eu falei para vocês, ele utiliza a interface TouchWiz da Samsung, que é bem conhecida nos aparelhos da linha Galaxy. Aqui a gente pode ver que é um aparelho com uma resposta muito boa. Ele é bastante rápido, mesmo utilizando uma interface que muitos consideram pesada demais. Aqui, se vocês fizerem o efeito de pinça, ele mostra todas as janelas que possui. Você pode adicionar mais janelas, até um total de 7, e pode também removê-las arrastando até a lixeira. Aqui a barra de notificações dele, também nenhuma novidade. Ele possui ícones para você acessar determinadas funções e a barra de brilho. Com os chips você também tem os ícones aqui para alternar entre os chips, que a gente vai ver mais adiante. Aqui tem uma opção para você clicar e acessar outros atalhos, dá para você editar e adicionar mais atalhos ainda. E aqui clicando em configurações, a gente pode ver que ele possui 4 abas para organizar melhor as opções. Clicando em sobre o dispositivo, podemos confirmar a versão 4.2.2 do Android. A interface dele tem algumas opções que aproveitam o uso da tela de 5 polegadas, como o multi-window, multi-janela. Então você clica aqui por 2 segundos, vejam que ele abre uma aba com opções de aplicativos. Então posso arrastar um aplicativo aqui para a janela e posso adicionar mais um. E dessa forma eu consigo ter 2 aplicativos simultaneamente na janela. Então dá para você interagir entre os aplicativos. É bastante útil quando você, por exemplo, está usando o Mapas e quer acessar o e-mail, quer mandar os mapas por e-mail, por exemplo. Então dá para você interagir entre esses aplicativos. Aqui ele também tem a opção de alternar entre as janelas. Você pode colocar para um lado ou para o outro. Você pode maximizar a determinada janela, que no caso aqui está ativa, é a de baixo. Então quando eu clicar ele vai ficar em tamanho total. O único problema dessa opção é que eu não consigo voltar para o modo de janela de novo. Eu tenho mais uma vez que pegar e arrastar o aplicativo para poder abri-lo novamente. Eu posso utilizar ele tanto no modo retrato quanto no modo paisagem e posso aqui escolher qual vai ser a proporção da janela. Eu posso alternar entre os tamanhos das janelas dos aplicativos. E clicando aqui eu fecho a janela que está aberta e continuo com uma janela apenas. Aqui clicando em armazenamento nós podemos ver que ele tem 8 GB de memória interna total e sendo que desse total 2,71 GB estão sendo ocupados pela memória do sistema. Então
um pouquinho mais de 5 GB estão disponíveis para instalação de aplicativos, de fotos, músicas e demais arquivos. Ele tem slot para cartão microSD, o que permite expandir a capacidade de memória interna dele. Algo interessante do Granel Duos é que ele permite você instalar os aplicativos no cartão de memória. Então isso é um recurso bem interessante, porque instalando os aplicativos no cartão de memória, você libera a memória interna para outros usos. Olhando aqui os aplicativos de execução, podemos confirmar a memória RAM de 1 GB. Graças à tela de 5 polegadas, a gente pode ver que é bastante confortável digitar no teclado do Granel Duos, e inclusive ele tem uma fileira dedicada somente para números, o que é um recurso bem legal quando a gente vai fazer as digitações, então acaba facilitando bastante ter essa fileira dedicada para números. Aqui, acessando o site do Brasiligeeks, podemos ver que o navegador é bastante rápido, tem uma resposta realmente muito boa. Clicando 2 vezes para dar o zoom, a gente vê que ele responde de forma bem rápida mesmo, olha só. Aqui a rotação da tela também tem uma resposta muito boa, tanto no modo retrato quanto no modo paisagem. A gente consegue utilizar muito bem o navegador no Granel Duos. Aqui a gente vê que o zoom é bem rápido, realmente é um aparelho com uma resposta muito boa ao Granel Duos. Olha só. Aqui abrindo uma nova aba. Então vejam só aqui que a página do UOL aberta tem bastante informação, é uma página bem pesada. Mesmo assim, ela está sendo executada muito bem no Galaxy Granel. Vejam que até mesmo o zoom acontece de forma bastante rápida, a rotação dele continua bastante rápida, então é bastante confortável de usar o navegador no Granel Duos. Aqui a alternação entre as guias, realmente é um navegador muito bom. Aqui dando uma olhada na câmera dele, ela tem 5 megapixels e é uma câmera razoavelmente boa. Aqui vocês podem ver que ele tem um modo para poder tem um botão dedicado para filmagem e para tirar fotos, e ele também tem um modo de cena. Você pode alternar entre automático, disparo contínuo, panorama, esportes, noturno. Então você pode escolher o modo que você desejar. Ele tem o foco por toque, inclusive aqui durante a filmagem você consegue focar durante a gravação, um recurso que nem todos os aparelhos possuem. Então olha só, você consegue focar no ponto que você está tocando na tela. E ele também permite você tirar fotos durante a gravação, que é outro recurso bem bacana e que deveria vir em todos os aparelhos. Enquanto você grava, você consegue tirar fotografias. Como eu falei para vocês, ele consegue filmar em até 720p, tá aqui a resolução de vídeo, e as fotos dele são em até 5 megapixels. Aqui alternando para a câmera frontal dele, é uma câmera que só é indicada para videochamadas, porque ele tem resolução apenas VGA. Então veja aqui, ele grava em 640 x 480 pixels e as fotos também são nessa resolução. Então, não recomendo ela para selfies, apenas para videochamadas, que aí é onde ela é mais indicada. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas fotos realizadas no Granel Duos. Algumas foram feitas com bastante luminosidade e outras foram feitas em ambientes com pouca ou com nenhuma luz. Inclusive algumas com flash desligado e com flash ligado também, para vocês terem uma ideia da qualidade das fotos do Granel Duos. Como o Granel Duos tem uma resolução de apenas 800 x 480 pixels e uma tela de 5 polegadas, isso dá a ele uma densidade de apenas 186 ppi. Então a gente consegue notar que a tela dele fica devendo um pouquinho em resolução. Aqui eu estou aproximando para vocês terem uma ideia de como são os ícones e as letras, olhando mais de perto. E aqui no navegador, vejam que com o mínimo de zoom não é possível você ler os textos dos sites, então fica tudo sem definição nenhuma, fica tudo embaralhado, as letras aqui você não consegue enxergar muito bem, até mesmo as fotos
ficam sem definição, te obrigando a fazer o zoom aqui para você conseguir ter legibilidade. Isso acontece justamente pela resolução que não é muito alta. Infelizmente a Samsung poderia ter investido um pouquinho mais na definição desse aparelho, ele poderia ter vindo com uma definição de imagem maior. Agora vamos dar uma olhadinha nas configurações do DualSim. Aqui na barra de notificações vocês podem ver que é possível selecionar qual chip que vai ficar ativo, ou chip 1 ou chip 2. Entrando em configurações em meu dispositivo, vejam que ele tem um campo só para configurar o modo DualSim. Então aqui você pode selecionar se o chip 1 e o chip 2 vão ficar ativos ou não. Clicando aqui, você seleciona o ícone que você quer designar para esse chip, e também é possível alterar o nome dele. Você pode personalizar o nome para facilitar a identificação. Aqui você pode selecionar qual dos chips preferidos para fazer as ligações. Então você pode utilizar a rede atual, que é aquele que você seleciona através da barra de notificações, ou ele pode ser configurado para perguntar sempre. Então cada vez que você for fazer uma ligação, ele vai perguntar qual dos SIM cards você deseja usar, o 1 ou o 2. Ou você pode configurar para ele discar somente utilizando um dos dois chips, ou o chip 1 ou o 2. Então dá para você personalizar isso aqui. Na videochamada, hoje ele tem suporte também, dá para você fazer as mesmas configurações. Rede atual, perguntar sempre, chip 1 ou 2. Aqui também ele tem a opção para você selecionar qual dos dois chips você deseja utilizar a rede de dados. Então é a mesma coisa, você pode deixar desativado ou deixar selecionado um ou outro. Ambos os chips suportam dados na rede 3G, e aquele que tiver configurado com padrão para a rede 3G, automaticamente o outro chip passa a funcionar apenas em rede 2G. Então aqui você tem que selecionar qual dos chips você quer que acesse a rede via 3G. Essa opção permite você receber chamadas no SIM card mesmo que o outro chip de dados esteja ativo no momento, esteja em uso. Então se você quer priorizar o recebimento de dados, deixa ela desmarcada. Se você quer receber dados, mas ainda quer continuar recebendo ligações pelo outro SIM card, você deixa ela marcada. Essa opção 2 chips sempre ativos nada mais é do que a opção Siga-me da operadora. Então quando você deixa ela assinalada e você está utilizando o SIM card 1, por exemplo, e vê uma ligação para o SIM card 2, ele redireciona a chamada para o SIM card 1. Então faz o encaminhamento da ligação utilizando a rede da operadora. Então há uma cobrança da ligação quando esse modo está ativo. Então tem que tomar um certo cuidado ao utilizá-lo. O interessante é que o discador dos aparelhos da Samsung já tem um suporte, escolher qual SIM card você quer utilizar durante a própria ligação. Então quando eu digito o número aqui, na hora de ligar, se eu quiser utilizar o chip 1, eu aperto esse botão, e se quiser utilizar o chip 2, eu aperto esse aqui. É interessante essa opção, porque acaba facilitando o uso para as ligações, mas se você gosta de utilizar um discador personalizado, você não tem acesso a essa opção, mas aí você pode selecionar o chip através aqui dos ícones na barra de notificação. O mesmo se aplica ao aplicativo de mensagens. Você aperta aqui se quiser mandar mensagem pelo chip 1 ou aqui para mandar mensagem pelo chip 2. Agora nós vamos dar uma olhadinha na TV digital. Antes vamos tirar a antena. Ela fica aqui na parte de cima. Em alguns aparelhos da Samsung ela fica na parte de baixo, acho que depende do projeto. Aqui a TV digital já funcionando, vejam só que ele tem o menu aqui com os canais, com a lista de canais. Clicando aqui a gente deixa em tela cheia. Eu vou aumentar aqui o volume um pouquinho só para a gente fazer um teste. Olha só. Na verdade a chuteira não, porque eu dei a chuteira. Eu tenho uma camisa guardada com autógrafos de todos os jogadores. Eu vou reduzir o volume por causa de questões de direitos autorais, mas aqui a gente pode ver a qualidade aqui da TV digital. Ela é no padrão OneSeg, então é o padrão para dispositivos móveis. É possível gravar a programação, você pode gravar para assistir depois e também pode tirar screenshots da tela. O legal é que ele tira uma sequência de 3 fotos e você escolhe qual que você quer armazenar. Dá para você controlar para deixar ele em janela, é um recurso que eu gosto bastante também. Então você pode utilizar a TV digital enquanto você
navega aqui pelos menus, pelos aplicativos, tá vendo? Vocês conseguem abrir os aplicativos aqui mesmo com a TV digital ligada e ela fica em janela. Então você pode jogar ela para um lado ou para o outro, você pode deixar ela mais para cima ou mais para baixo e pode inclusive redimensionar, você pode deixar ela maior ou menor, olha só. E clicando 2 vezes você volta a mantê-la em tela cheia. Então aqui vocês conseguem trocar utilizando o swipe e ele inclusive mostra a grade de programação também. Por causa do tamanho da tela de 5 polegadas, o Granel Duos possui alguns recursos para facilitar o uso com uma mão só. Então você pode habilitar o teclado, onde ele fica ocupando uma parte da tela, a calculadora e o padrão de desbloqueio. Então eu vou colocar esses dois aqui para a gente fazer um teste. Então olha só, vejam que a calculadora ela ocupa uma parte da tela, então facilita o uso com uma mão só. E você clicando na seta, você alterna o lado. Então aqui você consegue utilizar as teclas com uma mão só. E o mesmo no discador. Vejam que agora eu consigo aqui alternar o lado que ele vai ficar e consigo utilizar as teclas numéricas com uma mão. Ele também tem alguns sensores de movimento e a Smart Screen, onde a câmera fica detectando o seu rosto e mantém a tela ligada enquanto você está olhando para ela. Agora nós vamos rodar alguns benchmarks, começando pelo quadrante. Lembrando que o hardware do Galaxy Granel Duos é formado por um processador quad-core de 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM, e a GPU dele é uma VideoCore 4 da Broadcom. É a mesma GPU gráfica que vem no Galaxy Grand Duos. Ela já está um pouquinho antiga, mas ela tem um bom desempenho. Pelos testes que a gente fez em outros aparelhos, como o próprio Grand Duos e também no Galaxy S2 TV, ela mostrou um bom desempenho. Aqui no quadrante o resultado foi de 3.723 pontos. Aqui no Velamo, o Granel Duos fez 1.294 pontos no teste de HTML5 e 477 pontos no teste Metal. Aqui no Antutu, o Granel Duos fez 12.088 pontos. E essa foi a análise e testes do smartphone Galaxy Granel Duos, um aparelho que você encontra entre 800 e R$1.000 aí no mercado. É um aparelho com uma tela bastante generosa de 5 polegadas, é uma tela LCD TFT, tem uma qualidade boa, mas poderia possuir uma resolução um pouco maior. Ele tem uma densidade de 186 ppi, então não é uma definição muito grande, mas ainda assim a qualidade da tela é muito boa. Ele vem com um processador quad-core de 1,2 GHz, GPU da Broadcom VideoCore 4. Essa GPU não é muito conhecida, mas a gente também encontrou essa GPU gráfica no Galaxy S2 TV, no Galaxy Grand Duos original, e ela se comportou muito bem com jogos. Ele vem com uma bateria de 2.100 mAh, é uma bateria que em nossos testes durou mais ou menos 8 horas de uso de moderado para intenso. A gente esperava um pouquinho mais, mas se o uso for moderado, acredito que ela deva durar o dia todo. Depende mais dos aplicativos que você usa, do que você acessa, se você vai assistir vídeos, se você vai ver jogos, mas na média ela tem durado mais ou menos isso. Talvez pelo tamanho da tela ela não tenha durado tanto assim quanto a gente esperava. Ele vem com Bluetooth 4.0, vem com GPS e rede GLONASS também. Ele vem também com rádio FM. A câmera dele de 5 megapixels faz fotos muito boas. É uma câmera melhor do que a do S3 Slim, que a gente testou há pouco tempo também, porque ela permite tirar fotos enquanto filma, permite fazer o foco tocando na tela durante a filmagem também, e o S3 Slim, por exemplo, não permite essas funções. E são aparelhos que estão na mesma faixa de preço, você consegue encontrar os dois na mesma faixa de preço. Tem muita gente que gosta da TV digital, gosta de poder assistir TV no celular, e o Granels ele oferece esse recurso e funciona muito bem. O aplicativo de TV digital da Samsung é muito bom, tem funcionalidades muito boas, permite gravar, tirar screenshots da programação.
permite também programar para gravar em determinado horário. O Granel Duos vem com Android 4.2 Jelly Bean. Podia ser uma versão mais atualizada do Android, mas entre o 4.2 e o 4.4 as diferenças não são muito grandes. Então não chega a ser um grande defeito estar com uma versão mais antiga do Android. Na faixa de preço do Granel Duos você encontra muitas opções de aparelhos, como eu já citei, o próprio S3 Slim é um deles. Temos também o Moto G da Motorola, tem o Xperia M, tem vários aparelhos da linha L3, como o L70 e o L80 também, então é um mercado bastante competitivo. E o Granel Duos tem boas qualidades para enfrentar todos eles, mas infelizmente ele leva algumas desvantagens, como por exemplo a definição da tela, que poderia ser maior. Mas está aí, é um bom aparelho com uma boa performance, utilizando a interface TouchWiz. Ele tem a funcionalidade de poder utilizar dois aplicativos divididos na tela, que é um recurso bem legal. Tem uma tela grande, tem a TV digital e aparentemente ele manda muito bem em jogos também. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal do Brasiligeeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favoritem também esse vídeo e ajudem o Brasiligeeks a estar sempre crescendo. Um abraço a todos e até a próxima.